Não, é um programa que tem que ser implementado durante a obra também, então vai fazendo a obra, já vem a outra frente, já vai fechando a vala, vai recuperando a faixa, para não ter problema de intensificação de processo erosivo assoreamento, né? E também para não deixar a vala aberta, né? Você pode ter risco de acidente. Então, reposição florestal. O que é essa reposição florestal? É a compensação florestal. É diferente de compensação ambiental, né? A reposição florestal é o plantio compensatório que é feito em contrapartida pela supressão de vegetação nativa, né? Então tem resolução estabelecendo qual que é a quantidade mínima aí para se repor essa supressão. Os programas de monitoramento de flora e fauna, principalmente de espécies ameaçadas, espécies endêmicas. Programa de travessia de cursos d'água, principalmente quando o empreendimento ele impacta muitos cursos d'água. Então, nesse caso, foi proposto que para alguns cursos d'água fossem utilizadas tecnologias que não interferissem tanto no curso d'água, como o furo direcionado, né? Um programa de salvamento do patrimônio arqueológico. Então, antes de começar a obra, é feita a prospecção arqueológica, né, para fazer o resgate de eventuais patrimônios, remanescentes, vestígios arqueológicos. E durante a obra também, durante as escavações, a obra também é acompanhada pelo arqueólogo. Acompanhamento das atividades minerárias. Se o empreendimento ele afetar alguma atividade minerária em operação, ele tem que fazer a indenização e o acompanhamento, né? A indenização e relocação de população. Na fase de ali, você tem que estar com isso resolvido. Então, você tem que estar com as áreas desapropriadas para você poder entrar. Você pode entrar, né? E se tiver população, tem uma invasão, né, na faixa, você tem que relocar essas pessoas. Tá? E o que você vai fazer com as pessoas? Né? Tem que conversar com a prefeitura. Para onde eu vou mandar essas pessoas? E aqui na área do litoral, tem uma resolução, esqueci o número agora, mas que solicita que o empreendedor ele apresente propostas, né, aqui no litoral, que quando tiver relocação de população, ele dê alguma solução. Porque se você der dinheiro, por exemplo, você indeniza a população, mas você não der recurso, não acompanhar essa população, ela vai se implantar lá no pé do pé. Não pode. Daí vai pressionar a unidade de conservação. Então, o empreendedor ele tem que prever tudo isso, né, na fase de LP. Ele vai detalhar isso na fase de LO, da fase de LI, mas tudo isso daqui ele tem que prever. Bem, a compensação ambiental que eu falei, então, é diferente dessa reposição florestal. A compensação ambiental ela é prevista na lei do SNUC, que é a lei de compensação ambiental para empreendimentos que são licenciados com EIA-RIMA. Então, aqui, essa compensação ambiental, ela está falando daquela porcentagem do custo do empreendimento, né, que é exigida para a EIA-RIMA, que é aplicada, agora é 0,5% teto, né, pelo decreto federal. Então, 0,5% do custo total do empreendimento ele tem que ser aplicado em unidade de conservação. Tá? Outros programas, gerenciamento de áreas contaminadas. Quando você identifica áreas potencialmente contaminadas, você tem todo um manual de gerenciamento de áreas contaminadas do CETESB. Gerenciamento de risco e plano de ação de emergência, né? Então, depois que é apresentado o estudo de análise de risco, então você tem que propor um PGR, um PAI-PGR, né, para o empreendimento. Isso também tem uma norma CETESB. Compensação de emissões atmosféricas para empreendimentos que emitem poluentes, controle de tráfego, principalmente nas regiões urbanizadas, para você não interromper fluxo de veículos na região e também o trânsito das pessoas. Gestão da manutenção das faixas, nesse caso no PDD, né? Depois que é implantada a faixa, então foi solicitado um programa de gestão de manutenção dessas faixas depois de instituídas na fase de operação. E também, como o PDD previa desativação de algumas faixas, então foi
solicitado um programa de utilização dessas faixas. Tinha algumas prefeituras que estavam interessadas em utilizar as faixas desativadas. Bem, e eu só queria terminar falando que, eu não sei se todo mundo conhece a avaliação ambiental estratégica do PINO, né, que foi elaborada aí, que tem como objetivo subsidiar o planejamento ambiental e as ações setoriais do litoral do estado, né, aqui em São Paulo, frente aos potenciais benefícios e impactos decorrentes da implantação dos projetos no âmbito da exploração do pré-sal, que deverão ser incorporados nos próximos planos plurianuais. Então, quem quiser conhecer a avaliação ambiental estratégica do litoral paulista, isso está no site da Secretaria, né? Então, entra no site da Secretaria, que é ambiente.sb.gov.br, depois entra no link Consema, daí quando entrar em Consema, está lá o download da avaliação ambiental estratégica do litoral. Então, eu acho que foi meio rápido e tem muita coisa para falar, mas estou à disposição para se tiver algumas perguntas. Obrigada. Muito obrigada, professora Mayla. O tempo está encerrado, mas nós podemos organizar umas 2, 3 perguntas para não passar em branco. Podemos encaminhar também perguntas à bióloga Mayla. Como é que vocês querem fazer? Alguma pergunta? Vamos aqui. Não pode perguntar sobre tempo de liberação, né, professora? De licenciamento. Era essa a pergunta. Tempo médio. Deixa eu te perguntar, então. Boa noite. Mayla, assim, o que me chamou a atenção aqui na sua exposição entre toda a liturgia do processo de um licenciamento ambiental é que em algum momento é submetida ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, ao Conselho. Eu acredito que seja um conselho consultivo e deliberativo. Esse processo ele acontece nas reuniões ordinárias? Existe uma Câmara Técnica específica para analisar, acredito eu, um volume muito grande de processos de licenciamento? Enfim, qual é a agilidade desse processo, já que obrigatoriamente passa pelo Conselho? Geralmente o Conselho Estadual do Meio Ambiente é dificílimo você conseguir reunir todos os membros por conta de agenda, de secretários de Estado, representantes do segundo, terceiro setor. Como é que se dá isso aqui em São Paulo? Bem, o Consema, primeiro, né, quando é que o empreendimento passa para análise do Consema? Né? Quando o empreendimento é avaliado por BJ e ARIMA, ou seja, quando ele vai causar significativo impacto ambiental, ele e a RIMA, então o Consema ele precisa ser ouvido, né? Quando a equipe técnica termina a análise, então ela elabora um parecer técnico. Esse parecer técnico, ele obrigatoriamente é submetido ao Consema. Toda vez que o licenciamento, o empreendimento é licenciado por ele e a RIMA, o parecer ele é submetido ao Consema. Então, mas quando são feitas as reuniões? Né? Todo mês, já tem pré-agendado desde acho que o começo do ano, as plenárias, as reuniões ordinárias do Consema. Então, pelo menos uma vez por mês tem reunião. E, conforme as equipes vão fazendo os pareceres, elas vão submetendo os pareceres nessas reuniões. E nessas reuniões, os conselheiros, eles votam, né, e deliberam se eles querem avocar, ou seja, puxar a análise daquele parecer ou não avocar, né? Quando eles querem avaliar melhor o projeto e querem, então eles pedem para avocar a análise daquele parecer técnico, então isso é votado e na próxima plenária, então, é feita a apresentação do projeto pelo empreendedor. E depois é feita uma discussão entre os conselheiros, eles votam se eles acham que realmente tem viabilidade ou não do empreendimento e o parecer da área técnica, né? Mas todo empreendimento com ERMA é submetido ao Consema.
Isso poderia caracterizar um licenciamento político e não necessariamente técnico também? Ou ambos? O parecer da equipe técnica e o parecer do CONSEMA? Eu acho que de certa forma, né, eu acho que tem também, a gente não pode escapar disso, né, tem a vertente política sim, né? Mas eu não sei, o CONSEMA também ele na verdade ele é composto por todos os setores, né? Tem os representantes das secretarias, né? Tem representante do terceiro setor, tem Ministério Público, né? Então são o conselho, então ele é formado por vários representantes dos órgãos, né? Então isso é votado por todos, se é a favor ou não. Não é uma coisa unilateral, só a secretaria favorecendo, né? Aliás, é uma grande revolução, né? Os conselhos, eles são multipartidários, né? Então você tem todas a comunidade, o povo brasileiro tem um instrumento fantástico de mudanças que são os conselhos, pela multidisciplinaridade e partidariedade. A última aqui com o Dr. Cláudio. Obrigado. Com relação à consulta que é realizada aos outros órgãos, isso se faz ex officio direto pela CETES, pelo órgão ambiental, ou o empreendedor deve fomentar ou fazer essa consulta antecipada? Olha, quando são órgãos da própria administração, por exemplo, um órgão gestor a Fundação Florestal, que é o que faz a gestão do PESP, por exemplo. A gente, como é da própria secretaria, a gente faz a consulta, né? Quando, por exemplo, patrimônio arqueológico, o IFAM é um órgão federal. Então, quem faz o diagnóstico arqueológico é que protocola no IFAM. Então, o empreendedor protocola o diagnóstico arqueológico e recebe a manifestação do IFAM e encaminha para a gente, né? Então, depende. Quando é órgão da secretaria, é feita a consulta interna. Quando o órgão, o Chico Mendes, mas o Chico Mendes também a gente faz a consulta. Então, vai depender, tá? Mas daí, assim, nos roteiros, porque existem roteiros e nos próprios termos de referência para a elaboração do EIA-RIMA, lá está falando, quando você protocolar o EIA-RIMA, junto você tem que me trazer a manifestação do IFAM, junto você tem que me trazer a outorga do DAE. Então, tudo que você precisa apresentar para protocolar o estudo está lá nesse roteiro. Então, eu não falei, mas a gente tem roteiros para estudos ambientais simplificados, os EAS, tem roteiro básico para RAP e o TR, que é o termo de referência para EIA-RIMA, a gente está padronizando um pouco para agilizar o licenciamento, tá? Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. O ano que vem tem mais.